Boa tarde a todos. Como a nossa irmã Rose já relembrou, né, que os trabalhos, eles começam desde que nós entramos aqui. É sempre bom relembrar que aqui é um hospital, eu gosto de falar emergência, né, porque como quem entra aqui é logo atendido, então é emergência, né? O hospital que é emergência que é assim, a gente chega e é atendido, aí depois vai fazer exame, enfim, vai fazer as outras coisas necessárias. Então eu gosto de dizer que aqui é uma emergência espiritual. Como ela disse, 24 horas, 7 dias na semana. Então, no momento em que nós entramos aqui, nós já estamos sob os cuidados da equipe espiritual. E isso não é só no dia de trabalho. A qualquer momento que a gente chega aqui, dia de semana, não tem trabalho, entre aspas, não tem trabalho na matéria física aqui, mas que a gente vem fazer alguma coisa, se a gente precisar, senta num cantinho, faz uma prece, pede, né? Sintoniza com a espiritualidade que vocês vão ser tratados, ajudados da mesma forma como se estivesse aqui quarta ou sábado, na hora do trabalho, né? Então, não é bom a gente sempre lembrar disso, até porque quando a gente entra aqui em outros momentos, é bom até principalmente os trabalhadores não esquecerem disso. Se não entra aqui, pensa que aqui é a casa da sogra, oi, fulano, tá bom. Aí solta uma piada, fala uma besteira, e esquece que aqui é um templo sagrado. Às vezes a gente esquece, tem que tomar cuidado, né? Porque na brincadeira, mexendo um com o outro, a gente pode passar dos limites. Pô, ainda mais aqui, que é uma casa, se fosse uma igreja, alguma coisa assim, a gente ia lembrar mais, né? Mas aqui é uma casa assim, a gente esquece que é um templo. E não devemos esquecer. Então, continuando o trabalho, agora na parte física, né, material, a Sheila vai ler a mensagem do Evangelho, a Clélia vai fazer a leitura do nosso irmão Cipriano ou da irmã Germana, e o Gerson vai fazer a prece. Posteriormente, a Zuciara vai fazer a palestra e a visualização terapêutica. Que Francisco de Assis e Fabiano de Cristo, mentores espirituais da nossa casa e da nossa causa, abençoe a todos nós aqui presentes dos dois lados da vida. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec, capítulo 27. Pedi e obtereis. Alegria da prece. Vinde vós que quereis crer. Os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca na hora que se ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estás com Deus. Para vós não há mais mistérios, eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Caminhai, caminhai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra.
são as liras dos arcanjos, as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe, orando, é viva e refrescante. Doces vozes, embriagadores perfumes, que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós também, orai como Cristo levando sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma. Embora carregado de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Graças a Deus. Do livro Tempo para o Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano e Irmã Germana. União. Hoje quero lhes falar sobre união. A união de dois seres, mantendo a continuidade da humanidade. Essa união gerada do amor é a representação da presença de Deus. O papel dos pais é muito importante para a união das famílias. Nunca foi tão importante essa união, que é a garantia, que é a compreensão entre os homens exista. A união de povos, mantendo suas tradições, deve ser mantida. A cada dia, porém, as fronteiras estão sendo removidas e a comunicação entre todos, hoje tão facilitada por meios próprios, está intensificada. Isso que quer dizer que o tempo é tempo de união, a conquista dos corações e mentes para uma harmonia entre todos, para uma globalização, tendo a consciência de que o amor e não a guerra é a grande conquista. A cada dia haverá um repúdio à violência. A responsabilidade pela união de todos começa com vocês. É dentro de seu lar que se inicia esse movimento de amor. Procurem manter a unidade familiar. Deem o exemplo. Resguardem-se de palavras ofensivas. Ao revidarem uma ofensa, façam-no com educação. O que se nota a cada dia é a falta de respeito entre as pessoas. Isso não deve continuar. Afastem-se de situações de conflito. A paz é necessária para a evolução. Não se revoltem pelos seus males. Procurem afastá-los. Nesta casa, muito tem sido feito para abrandar corações revoltados, para o alívio dos sofrimentos físicos, do afastamento da tristeza através de mensagens reconfortantes ditadas pelos bons espíritos. São Francisco de Assis, com seu exemplo e sua determinação em divulgar o verdadeiro cristianismo, agregou muitos companheiros que, por sua vez, lançaram a semente de amor e, em cadeia, continuam a missão de unir as pessoas pelo amor. Unam-se, tornem o seu viver pleno de paz. Ajudem sempre. Somente a solidariedade entre os homens pode suplantar tantos sofrimentos. Uma palavra carinhosa é um bálsamo para um espírito revoltado, abrandando corações. Pratiquem a caridade,
colabore com aqueles que se propõem a dedicar suas vidas a ajudar o próximo. Rezem pela paz mundial. A união de todos é necessária para a sobrevivência da humanidade. Fiquem na paz, sejam felizes, acreditem no poder de suas orações. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento e agradecer a Deus por estarmos aqui nessa casa e estarmos reunidos em seu nome. Pedimos ao Senhor para que olhe por nós, por sermos fracos, por sermos ainda imperfeitos, mas precisamos da nossa atuação individual para poder alcançarmos aquilo que o nosso Pai quer de nós. Então, Senhor, lhe pedimos tranquilidade, serenidade, lhe pedimos principalmente a sua paz nesses dias tão tumultuados, nesses dias tão tenebrosos, mas que a confiança em Ti, Senhor, faz com que a gente acredite que haverá dias melhores. E isso não temos dúvidas. E pedimos, Senhor, que essa sua paz penetre em nossos corações e que a gente leve essa paz e essa vontade de melhora para o nosso país, para os nossos dirigentes, e que bata em seu coração. Se porventura não estiverem no caminho correto, bata o arrependimento, para que, enfim, seja feita, Senhor, a vontade do nosso Pai, e que esses irmãozinhos estejam realmente compenetrados, que só o caminho da espiritualidade, o caminho do bem e da ajuda à sociedade é o que importa. Jesus falou no Evangelho: Pai, perdoai, que eles não sabem o que fazem. Então, esses espíritos ainda revoltosos, também, Senhor, eles não sabem o que fazem. Pedimos então nesse momento por eles. E ficamos na expectativa cada vez mais de dias melhores. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Boa tarde, companheiros. Tem alguém visitando a gente de primeira vez? Seja muito bem-vindo. Sintam-se abraçados pelos trabalhadores materiais e pela grande força espiritual dos trabalhadores que a gente não vê, mas que estão aqui para nos receber. Então, esse momento é um momento onde nós, dando continuidade aos trabalhos da casa, nós conversamos com os companheiros sobre um assunto que muitas vezes são voltados para as nossas necessidades. E às vezes a gente nem sabe que vai ser atendida. E é muito interessante esse atendimento que a gente não vê, porque nós ainda somos seres muito materiais. Nós somos ainda do grupo de Tomé. Conhece a história de Tomé? Tomé quis ver, ver para crer. Ele apareceu para Jesus e ele falou,
Ele teve que ver as chagas, passar a mão para poder crer. E assim é o atendimento espiritual, porque a gente não vê, a gente somente sente, mas ele está acontecendo. Então é sobre esse atendimento que nós vamos conversar nessa tarde. Então, dei boas-vindas àqueles que vêm pela primeira vez. E o trabalho aqui também de atendimento é um trabalho que ele prescreve uma continuidade. São 8 semanas. Depois vocês vão receber a orientação lá em cima, mas já estamos orientando aqui que esse trabalho espiritual ele demora 8 semanas. Até porque cada caso é um caso. Não é igual um tratamento material aonde a gente tem uma inflamação e toma um anti-inflamatório. Cada situação nossa é muito específica. E nessas 8 semanas, nós seremos atendidos com as nossas necessidades emocionais, sentimentais, espirituais, para depois ter efeito físico. O físico é o último. E às vezes a gente chega aqui com uma pressa muito grande, querendo ser aliviados. Mesmo que o problema, às vezes, seja um problema das relações de mãe com filho, de esposo com esposa, mas que dá um desgaste emocional e a gente aí tem dor de cabeça, não quer comer direito, não dorme direito, e acaba afetando o físico. E aí, muitas vezes, a gente vem na casa e só uma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes. Hoje eu escutei entre aspas, um comentário. Hoje já é a 4ª vez. Sabe? Então, assim, a pessoa acha que vem aqui e que vai sair daqui que tomou um Doril. Tomou o Doril e pronto. E não entende a complexidade desse tratamento que a gente não vê. Então, queridos companheiros, tem algumas situações que a gente precisa descomplicar para poder facilitar o entendimento, entre aspas, desse alívio. Vamos ver se a gente consegue descomplicar esse trabalho que a gente não vê, mas que está acontecendo. Todo trabalho de atendimento espiritual, ou mesmo com ressonância ou reflexo material, ele não é feito por um espírito. Ele é feito por uma imensidade de espíritos. São companheiros que foram médicos, que foram enfermeiros, que foram ajudantes, que foram voluntários quando trabalharam aqui na Terra e que foram muito beneficiados, foram muito aliviados. E em gratidão a esse alívio, eles se oferecem para continuar tratando de quem? Das outras dores. Independente do que seja a causa dessa dor. Porque no primeiro momento a gente tem uma necessidade, sim, de ser aliviados. Agora, depois, num segundo momento, nós vamos precisar ser esclarecidos. Porque senão, o que vai acontecer com a gente? A gente vai tratar uma determinada dor, uma determinada situação, e daqui a 3 meses vai aparecer uma outra situação. Então, a gente resolve um problema, por exemplo, de um relacionamento entre mãe e filho. É complicado. Mas aí aquele filho tem um relacionamento fora de casa, com uma pessoa, com a sua esposa, ou com o seu esposo, e daquele relacionamento pode advir uma outra situação. Acho que não acontece só comigo, né? Isso aí é uma constante. Então,
Por que a gente está conversando sobre isso? Nós estamos tentando trazer para os companheiros que toda doença ou, entre aspas, mal-estar tem uma causa. Que a nossa queixa, quando a gente vai procurar o médico ou vem procurar o socorro na casa, nós aqui estamos querendo nos aliviar dos sintomas, mas nós precisamos saber qual é a causa. Esse é o grande momento da gente poder trabalhar eficazmente aquilo que nós chamamos de cura. Porque senão a gente vai tratar de uma inflamação, por exemplo, no ombro, e ela vai vir para o punho. Aí a gente trata do punho, ela vem para a coluna. A gente trata da coluna, ela vai para o joelho. Isso fisicamente falando, e emocionalmente, espiritualmente também, isso vai acontecer. Então, nós já conversamos sobre que toda situação de um desconforto tem uma causa. E aí a gente vai precisar depois conversar sobre essa causa. Aí a gente chega aqui na casa querendo um alívio para esse nosso desconforto. Então, é feito nesse momento que a gente entra aqui, os amigos da espiritualidade ficam na frente de cada um de nós, eles vão aliviando a gente. As preces que nós cantamos é exatamente para a gente poder começar a ter foco naquela letra, naquela mensagem, e a gente começar a desfocar do nosso problema. Por quê? Porque eles precisam saber a causa. E nós, quando focamos só um pensamento, nós dificultamos para os nossos companheiros que estão buscando as causas, encontrar a causa real. Então, por isso que o tratamento é através das preces. É por isso que a gente se emociona com determinadas letras ou mensagem que a letra traz para nós. Porque quando nós emocionamos, nós soltamos as nossas amarras emocionais, sentimentais. Queremos dizer das nossas necessidades, naquele momento, de sermos compreendidos. E aí, esses amigos espirituais fazem a leitura, nós não estamos vendo. Então, é por isso que nós pedimos que quando nós adentramos aqui nesse hospital, nós precisamos, pelo menos, nos desligarmos, mesmo que seja por algum momento curto, das coisas lá de fora. Então, esse é o primeiro momento do tratamento, aonde nós estamos recebendo aquele alívio. Esse é somente o alívio. E aquele que está na nossa frente, aquele médico, aquele enfermeiro, aquele terapeuta, ele não é o definitivo. Ele está ali, às vezes, para fazer uma triagem com a gente. E depois, então, de acordo com a complexidade da necessidade de cada um de nós, vai haver uma prescrição. Às vezes é um relacionamento tão difícil, que as 8 vezes que a gente vem aqui vai precisar de um reforço. Então, uma das coisas que a gente precisa de imediato, a gente trabalhar dentro da gente, é que esse tempo é um tempo que a gente chama o tempo de Deus, mas que precisa da nossa ajuda. Qual é a nossa ajuda? Como pode ser a nossa ajuda? É a gente começar a ter uma palavrinha, a cultivar dentro da gente uma palavrinha que tem um imenso reflexo dentro da gente. É a esperança. Se a gente entrar para um tratamento desesperançado ou desesperado, nós vamos levar muito, mas muito tempo para poder obter um resultado.
E esse trabalho da esperança, ninguém pode fazer pelo outro. É um trabalho individual. Eu não sei do problema de cada um de vós. Não sei. Mas a gente pode sim querer conversar sobre esse assunto. Porque todos os problemas que cada um de vós traz aqui tem solução. Todos os problemas têm solução. O tempo de cada um é de acordo com as condições, circunstâncias e necessidades de cada um. Eu costumo dizer que tem câncer desse tamanho, desse e desse. Não tem? O tempo de tratamento e cura é o mesmo? Não. É claro que um câncer desse tamanho vai ser muito mais rápido. Um câncer sem profundidade vai ser muito mais rápido de ser tratado. Então, aquilo que eu escutei hoje é a 4ª vez que eu vim aqui, que eu venho aqui. Eu não vi esperança nessa voz. Eu não vi confiança nessa voz. É completamente diferente daquela certeza que a gente tem. Hoje é a 4ª vez que eu venho aqui, porque eu estou muito melhor. Hoje eu quero consolidar que eu entrei aqui numa condição, num estado, numa circunstância de desespero. Algo está mudando em mim. Eu sinto uma força dentro de mim que eu não sei dizer. Eu não sei descrever, eu não sei expressar, mas ela existe. Eu estou sendo provocada, mas eu não estou respondendo a essas provocações. Olha o tratamento, Jair. Então, é esta esperança que nós não podemos deixar escapar por entre os nossos dedos. Não podemos. E como é que ela funciona? Na nossa economia física, mental, emocional, sentimental e espiritual. Como que a esperança, que é apenas uma palavra, lê do engano que é uma palavra. Porque a esperança, ela reúne forças dentro da gente, ela traz para a gente uma condição da gente, entre aspas, aprender a nadar no mar revolto. É isso que a esperança traz para a gente. Essa certeza de que nós vamos vencer aquele problema, aquela dificuldade. Mas, para isso, a gente tem que agir. A gente não pode esperar que somente a palavra esperança resolva a nossa problemática. Se a nossa problemática é uma problemática de relação entre mãe e filho, estou usando esse exemplo porque é um exemplo de família, um exemplo que tem muito, que nós sabemos que existe, as dificuldades, às vezes, de uma comunicação entre mãe e filho. E aí a gente não vai ver aqui as causas, porque são muitas causas. Mas quando a gente recebe esse tratamento e acende a chama da esperança, a gente vai começar a ver diferente a condição, entre aspas, do ataque e da defesa. Vamos. Então, esse é o trunfo da gente começar a usar a esperança como tratamento. Porque não vamos nos iludir de que nós possamos conviver ou viver num ambiente onde não haja frustração. Existe vida sem frustração e decepção? Não existe. Desde que nós somos bebês, nós convivemos com essas duas condições de frustração. Às vezes a gente quer mamar no momento em que a mãe não pode atender. E olha aí a nossa frustração de bebê. Então, é aprender a lidar com essas condições, seja masculino, seja feminino, seja jovem, criança, adulto. Nós precisamos parar para refletir
sobre a condição de esperar. Esperar lembra a gente a palavra esperança. Não é? A gente já viu um vídeo que anda por aí, do Cortella, que fala isso para nós. Ele fala sobre o verbo esperançar, mas não aquele esperançar de quem espera sempre alcança, 3 vezes salve a esperança, cruzar os braços e ficar esperando acontecer alguma coisa. Só acontece quando eu escolho e aproveito a condição de agir. Porque as ideias vão chegar. E é agora que a gente vai entrar aí na palestra que a gente quer trazer. Palestra não é uma conversa. Todos nós temos conosco o nosso amigo guardião. Anjo de guarda, que é o mais conhecido pelo nome anjo de guarda. Isso independe de religião, de classe social, de acreditar ou não acreditar. Porque o Senhor da vida, Ele nos ama tanto que Ele sabe que nós somos ainda infantis. Ele sabe que nós não podemos caminhar sozinhos na nossa condição de espíritos terrestres. Então, o que Ele nos oferece quando nós precisamos descer à terra? Um anjo guardião. Como que ele faz conexão conosco? Através do pensamento. Ele não vai realizar nada por nós, mas ele vai nos intuir. Ele vai nos inspirar. E toda hora ele está fazendo o seu papel. E nós não percebemos. Por que a gente não percebe? Porque nós não damos para ele um tempo. Nós não damos esse tempo. Quem de nós aqui hoje falou com seu amigo guardião? Quem de nós, que bom, quem de nós aqui hoje pediu para ele acalmar a nossa mente, acalmar o nosso coração? E é bom. Ele fala com a gente aqui. Eu não sei. Está dizendo que está em tratamento, se ela pode ir ou que tem que esperar. Eu tenho a impressão que, nesse momento, você está sendo tratada. Tenho a impressão, não. Eu tenho a certeza. O tratamento lá é complemento daqui. Te acalma. Sim. Não. Te acalma que você está sendo atendida agora. O verdadeiro tratamento é no salão, é aqui. Os outros tratamentos são complementos. E o último ponto é naquela sala ali. Quando a gente sai daquela sala, a gente deu um nó. Completou todo o tratamento. A primeira vez é quando a gente entra lá, quando a gente chega, toma o passe. É o primeiro ponto da costura. Depois a gente vem para cá com as preces, canções, são as outras costuras, são os outros curativos. Depois a gente vai sair, vai fazer a visualização, que é um outro complemento. A visualização vai ajudar a gente, para quando a gente sair e entrar na sala de passe, a gente poder dar um nó. Naquela salinha ali, dar um nó. Para a gente poder levar para casa todo o tratamento que a gente recebeu aqui. Entendemos? Então, qualquer outro tratamento fora daqui são complementos. Te acalma que vai chegar o seu momento. Então, queridos companheiros, vamos lá voltar para o nosso anjo guardião. Então, a gente precisa criar esse hábito. A gente acorda, vai direto procurar a telinha para ver se tem algum recado para a gente. E a gente nem lembra
de conversar com o nosso anjo guardião. Não é? A gente fica desesperado em querer responder aquilo que o vício já fez da gente. Quando a gente precisa urgentemente fazer contato com o maior dos médicos, o melhor dos professores, Jesus. E o nosso anjo guardião é uma ponte para a gente buscar. Isso independe de religião. Isso independe de momento. Essa inspiração que a gente precisa, o que eu vou falar? O que eu vou fazer naquele momento? Como é que eu vou esperar? Como é que vai chegar para mim aquela notícia? Esse desespero que a gente fica nessa ansiedade, que é a doença da atualidade, essa falta desse contato, que é um presente de Deus e a gente está negligenciando. Por isso que nós estamos doentes. Nós estamos doentes, esse nervosismo, essa coisa assim dentro da gente, porque a gente não fala com o Senhor. Independe de religião. 1 minuto. Se a gente falar com Ele, 1 minuto de manhã, 1 minuto de tarde, 1 minuto e 1 minuto de noite, vai melhorar. São nesses contatos que a esperança, que é aquela semente verdinha, vai começar a florescer dentro da gente. E a gente não vai se entregar para o desânimo. Não vai. A esperança é essa chama viva. Nós escutamos, né, os nossos companheiros trazerem para nós notícias sobre as doenças físicas, sobre os tratamentos, sobre as dificuldades dos hospitais públicos. Mas a esperança, ela precisa trazer para a gente essa certeza de que o tempo nosso vai chegar. Vai chegar. Então, a gente teve, no ano passado, nós tivemos um exemplo, que foi um exemplo que contagiou o mundo, que foram os meninos da caverna. Né? Os meninos que ficaram presos na caverna. Olha a lição de esperança que eles trouxeram para nós. E a lição de esperança que as mães daqueles meninos trouxeram para nós. Nós nunca ligamos a nossa TV e encontramos aquelas mães desesperadas, arrancando cabelo, desesperado, em joelhos, chorando, implorando. Não. O que elas carregavam dentro de si? A esperança. A confiança de que Deus só escolhe o melhor para nós. O melhor. Nós estamos nessa ansiedade porque a gente não se dá esse tempo. Vamos começar a mudar. É pouco tempo, gente. 1 minuto de manhã, 1 minuto de tarde e 1 minuto de noite. Eu não acredito que nenhum de nós aqui possa doar 1 minuto. No início vai ser difícil, porque os macaquinhos daqui de dentro pulam de galho em galho. Mas a gente precisa persistir. Senhor, nesse momento eu quero um contato contigo. Meu amigo guardião me faz essa ligação. É um zap. É um zap. 1 minuto é um zap. Se a gente sabe fazer isso para alguém que a gente não tem estima, muitas vezes, que faz, entre aspas, por obrigação, imagina fazer isso com alguém que quer nos ajudar a resolver as nossas problemáticas. Então, companheiros, essa conversa é só para dizer para a gente que esse momento é um momento que a gente vivencia aqui no MAP, mas que a gente pode vivenciar também na nossa casa.
que essa esperança, ela pode ser aqui, ela pode ser ressaltada, mas ela pode ser cultivada na nossa casa. Então, esse momento em que nós estamos passando por esse tratamento precisa ser muito agradecido, mas uma gratidão dessa confiança e desta esperança renovada todo dia em nossas vidas. A esperança que o amanhã, que a parte da manhã do dia seja produtiva, seja altruística. A gente já acorda reclamando que não foi viajar, porque não tive dinheiro, porque estava assim, porque estava assado, que ninguém me convidou. Então, cadê a gratidão? Porque nós tivemos oportunidade de hoje estar aqui. Já pensamos quantos dos nossos irmãos que queriam estar no nosso lugar, aqui, agora, recebendo desses eflúvios que a gente não está vendo, mas que está sendo derramado em cima de nós? Não para. Os eflúvios que nós estamos recebendo não para enquanto nós estamos aqui, eles estão sendo penetrados em nós. E o que nós fazemos com isso? Com isso que nós recebemos, essa energia que nós estamos recebendo. Nós chegamos lá no portão, o tempo de validade, muitas vezes, é dessa porta ao portão. Aí a gente chega do lado de fora e começa a reclamar. Puxa vida, 4 vezes que eu vim aqui, olha como é que eu ainda estou. O tempo de validade depende da nossa qualidade de sentimentos e de confiança em Deus. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Todos nós aqui temos problemáticas. E todas as problemáticas têm solução. Pensemos nisso. Vamos levar para casa. Hoje é o 1º dia de maio. É um mês tão bonito, né? Que é um mês que nós cristãos chamamos o mês de Maria. Então vamos aproveitar, vamos fazer um contrato conosco mesmo. Esse mês eu vou arrasar. Esse mês eu vou arrasar. Eu vou fazer uma limpeza psíquica. Nada das implicâncias e as provocações não vão me atingir. Não vão não. Eu vou no MAP. Na quarta-feira que vem, eu vou estar muito melhor do que eu estou hoje. Então, a gente vai terminar, porque a gente vai fazer agora a nossa visualização. Mas, antes da gente terminar, vamos fazer esse contrato com a gente mesmo. Hoje é dia 1º de maio. Vamos fazer um contrato conosco. Quando a gente chegar na nossa casa, que alguém provocar a gente não vai revidar. Eles vão dizer assim, ela ficou maluca. Foi naquele lugar lá, deve estar perturbada. Deixa eles dizerem isso. Eles vão desistir, sabe o que eles vão falar? Também quero conhecer esse lugar. Também quero conhecer esse lugar. Sejamos cartas vivas. Nós precisamos, cada um de nós tem uma mensagem, uma carta viva, que essa carta seja de esperança, de alegria, e não derrotista, e não negativa. Que essa alegria de viver, essa esperança, mesmo num corpo doente, mas ela precisa ter dessa esperança. Então, queridos companheiros, nós vamos agora para um outro momento, já que temos esse compromisso do 1º de maio, vamos agora conversar com a nossa alma. Nós vamos pedir ao companheiro que prepare o nosso ambiente para a gente fazer as nossas visualizações terapêuticas. A visualização terapêutica ou as mentalizações
são terapêuticas que estão sendo usadas em várias partes do mundo, porque a ciência oficial está trazendo para nós certezas da força do nosso pensamento. Por isso quis conversar sobre a esperança, essa força viva dentro de nós. Então, esse pensamento dentro de nós, nós precisamos usar a nosso favor. E essa é a nossa proposta agora. Vou convidar a todos que fechem os olhos. E uma mentalização é colocar na mente aquilo que será sugerido por mim para cada um de nós. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos colocar na nossa tela mental, na nossa testa, nós vamos ver agora, olhando com os nossos olhos espirituais, nós vamos ver um caminho lindo que vai dar lá no fundo, tem o pôr do sol. É uma estrada que de um lado tem uma plantação de trigo. Eles balançam com o vento suave. Do outro lado tem uma plantação daquela plantinha que nós sabemos que atrai pelo sol, o girassol. É um campo amarelo, lindo. E nesse meio estamos nós. E lá no final está o pôr do sol. Ele está quase entrando. E o céu está muito avermelhado. E nós vamos na direção desse pôr do sol. Tem uma atração, tem uma força magnética que nos impulsiona para correr para esse sol. Nós estamos tão felizes porque estamos nesse caminho. De um lado, nossa mão bate no trigal. Do outro lado, nossa mão acaricia os girassóis. E o sol nos chama, vem. Vem que eu quero vos aquecer. E nós estamos apressados. Só que de repente, firmando bem o nosso olhar, nós vislumbramos um vulto, uma silhueta, olhando para o sol. Por enquanto está muito longe, mas nós estamos nos aproximando. E essa silhueta vai cada vez ficando mais nítida para nós. E o nosso coração começa a pulsar numa emoção tão diferente que nós não conseguimos mais frear a nossa corrida. São 2 braços abertos. É uma cabeleira loura a nos esperar. Uma túnica alva, suave. E nós adivinhamos, é Ele. É o Senhor Jesus a nos convidar. Ele quer nos aliviar nesse momento. E Ele quer nos fortalecer para que possamos vencer todos os desenganos, os desânimos, as desesperanças. E aí alcançamos. E Ele nos recebe num abraço. E fica conosco durante alguns segundos. E nós sentimos o pulsar do seu coração. O hálito do seu respirar. A carícia das suas mãos no nosso cabelo. E Ele aperta a gente. E com aquele abraço apertado, Ele diz mentalmente para a gente: coragem, filhos, coragem. O pior já passou. Coragem.
Deixe que a semente da esperança cresça na tua mente, no teu coração. Todos os problemas têm solução. Vais voltar para a tua casa, para o teu ambiente, para o teu meio, e vais levar esse abraço meu. Quando estiveres cansados e desvalido, lembra desse encontro e eu estarei te esperando em qualquer momento que tu queiras. Mas agora o sol já está indo e com ele eu me vou, porque vou atender os nossos irmãos do outro lado do mundo, porque estive convosco toda essa tarde e confio na minha força dentro de cada um de vós. Vamos fazer o caminho de volta. Esse Jesus vai em frente ao sol, e revigorados que estamos, numa esperança linda e ímpar, nem percebemos que viramos as costas, estamos voltando. As primeiras estrelas já estão aparecendo no céu. De um lado, nossa mão bate no trigal, como estamos diferentes de quando fomos. Do outro lado, nossa mão experimenta a delícia dos girassóis. Um perfume suave. E estamos voltando cheios de esperança. E prometemos para nós mesmos que vamos doar uma parte do nosso dia para esse encontro tão especial. E assim, nós deixamos essa estrada e voltamos para aqui, para o nosso banco do MAP, para nossas cadeiras. E suavemente, na nossa tela mental, vai continuar essa cena linda, que para nós é real. E nós agora já vamos poder começar a abrir os nossos olhos e vamos experimentar as delícias que uma visualização terapêutica provoca na nossa emoção, nos nossos melhores sentimentos, no nosso ser espiritual e no nosso corpo físico, graças a Deus.